através da vida do nosso irmão Daniel, que a tua unção e a tua graça se derrame sobre a vida dele, que o teu Espírito Santo possa nesta noite usá-lo para falar aos nossos corações, Pai. Deus, em nome de Jesus, que toda a sua casa, a sua família, seja guardada e protegida pelo teu sangue, Pai. Usa o teu filho nesta noite, que te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, paz de Jesus. Vamos pode se sentar. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Um texto bem conhecido que é a parábola do semeador. Até a mencionei num culto ali da irmã Geralda, né? Mas uma saudação foi breve. Não dá para a gente estrinchar muito o texto, né? Mas é uma palavra que eu tenho meditado na minha mente. É uma palavra fácil da igreja entender, uma palavra fácil, né? De nós pregarmos. Então, a parábola do semeador, muitas vezes nós a lemos automaticamente ou mecanicamente e não refletimos, né, o que ela tem falado conosco. A prova disso é porque a gente vê, né, que infelizmente a parábola do semeador, ela tem se cumprido em muitas igrejas. Quando eu digo igreja, tem muitas denominações diferentes, porque a igreja do Senhor é uma só. Então, Mateus 13, a partir do versículo 1, como Jesus já conhecia todas as coisas, né, já sabia que 2024, o ano que nós estamos, né, encontraremos pessoas, né, como relata aqui a parábola do semeador. Lá atrás, né, já tinham, vai ter, sempre vai existir, infelizmente. Então, meus amados, é um texto muito simples de nós entendermos, se nós quisermos, é óbvio. Então, a parábola do semeador nos diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E agora Jesus vai explicar, né, a parábola a partir do versículo 18. O irmão pode passar, versículo 18, por favor, 13:18. Agora Jesus vai explicar: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. E o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, meus amados, um texto muito fácil de nós entendermos. Só que às vezes, nós como crente,
começando pela liderança, terminando em nós que estamos ali no banco, ouvinte. Muitas vezes nós não temos trazido, né, para o nosso dia a dia essa palavra. Primeiramente, eu e você como pregador da palavra, independente de ser pastor ou não, crente, tem que pregar a palavra, independente se você é nomeado como presbítero, evangelista, pastor, reverendo, seja o que for, o dever meu e seu é pregarmos a palavra. Nós temos o dever de lançar a semente. Nós não temos dever, nós não temos obrigação de convencer e converter ninguém, meus amados. Muitas pessoas têm tentado fazer isso. E se tem uma coisa para a glória de Deus que eu nunca me preocupei, foi em converter alguém, porque eu não tenho esse poder. Quem me converteu não foi o homem, foi a palavra por meio do Espírito Santo. Então, se eu fui convertido por meio da palavra, ouvindo a palavra, e o Espírito Santo me convenceu, eu tenho que usar a mesma estratégia. A minha função é pregar a palavra. Então, meus amados, a semente aqui é a palavra. Toda comparação que Jesus faz aqui, toda vez que ele fala que lançou a semente é a palavra. Nós temos lançado a semente? Eu e você temos lançado a semente, meus irmãos? Eu digo para a glória de Deus, eu perdi 2 tios esses dias, um irmão da minha mãe e um irmão do meu avô, agora sábado, sexta-feira em Campo Belo. E para a glória de Deus, todos os 2 velórios, a palavra foi anunciada. Do lado da minha mãe, nós somos família humildes. Do lado do meu pai, pessoas aparentemente mais graduadas. Mas comigo não tem isso. Eu prego para pobre, para rico, para preto, para branco, e o meu critério é o mesmo. Se eu falar para os irmãos depois que eu ministrei a palavra lá no velório do meu tio domingo, aliás, sexta-feira, chegou um primo nosso que mora em São Paulo, eu só o conheci, estava lembrado dele pela internet, e ele se dizia pastor também, assembleano, e até então, durante o tempo que eu estava lá, não tinha manifestado nada. E assim que eu tive a oportunidade, né, de dar uma palavra, logo em seguida ele já entrou pegando ali uma carona, mas até então estava calado. Só que a gente vê a hipocrisia tão grande, meus amados, de muitos pregadores, é aí que eu me torno chato. Você vê, como eu falei para o pastor outro dia, pastor Cristiano, você vê muitos pregadores pregando em velório, ele está pregando para o defunto. Ele não está pregando para a família que está viva. Que hipocrisia! Irmãos, pessoas se denominar como pastor e querer fazer média. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, começando pelos pastores aqui. Quando a Bíblia fala que Deus se agrada, Deus se alegra com a morte dos seus santos, ele está falando de quem? Falando de ímpio ou de crente? Hã? Tem certeza, irmão? Então, santo não é crente? Exatamente. Meus amados, aí no finalzinho ele foi sem educado, ele me chamou lá na cozinha, no reservatório. Irmão, é reservado na cozinha? Irmão, você acha que sua palavra não foi muito exortativa num velório? Falei, irmão, eu falo com o senhor com toda sinceridade. Eu preguei a verdade. Eu preguei baseado na Bíblia, não fugi, não ofendi ninguém, não cometi nenhuma heresia, eu estou em paz. Ele ficou meio assim, tal. Ô, irmão, estou tranquilo. E aí a hipocrisia dele, sabe o que ele diz? A hora que ele pegou uma caroninha comigo ali, antes de eu agradecer a oportunidade, ele já entrou assim que eu dei uma pausa, né? No finalzinho, já agradecendo. Ele entrou com o Salmo 116. Ele não pregou errado. Não falou errado, não. O texto ele falou verdadeiro. Só que a palavra... Pode falar, irmão? Aí, tá vendo, irmãos? Só que a palavra foi pregada de uma forma errada. O Salmo 116, a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos seus santos. E o meu tio era uma pessoa muito boa, trabalhador, humilde, até onde eu sei, mas não era santo. Só se ele converteu lá antes de morrer, eu não fiquei sabendo. Idólatra, católico do peito roxo, entendeu? E aí o irmão sendo pastor,
tentando, né, me dar uma orientação, com todo respeito, eu obedeço qualquer pastor, que eu sou humilde, eu sou submisso, mas eu falei para ele, falou, irmão, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Nem minha esposa sabe disso, ela está sabendo agora. Deu para entender, meus amados, onde que eu quero chegar? Aí ele chegou, sabe o que ele chegou lá? Usou o Salmo 16 e ainda falou, está aqui, um homem reto, um homem justo, e Deus se alegra na morte dos seus santos. Falou, Jesus, tem misericórdia de mim. E depois ainda falei com Deus, Deus, incomoda ele. Se ele estiver em paz, né, misericórdia, tem que converter. Porque eu preguei uma palavra que ele achou assim, uma palavra um pouco pesada para o velório, mas eu preguei com sinceridade, sem forçar o texto, sem desviar da palavra, sem fazer média com defunto e sem fazer média com família. E ora que era minha família. Era minha família e família dele. Então, irmãos, são pregadores mercenários, são pregadores covardes, são pregadores agradadores de homem. Isso é uma pouca vergonha, meus amados. Eu tento ser mais tranquilo aqui no púlpito, mas eu não consigo. Eu não consigo ver tanta hipocrisia no meio da igreja do Senhor, meus amados. Que hipocrisia, que fazeção de média, você chamar um ímpio de reto, justo, santo. Que distorção da palavra. Que distorção da palavra. O diabo prega a palavra, viu, irmãos? Só que ele distorce. Viu? O diabo pega a palavra, mas distorcida. Então nós temos que saber, irmãos, se nós temos pregado um evangelho genuíno e verdadeiro, se você tem convicção, pode chegar pastor, pode chegar diabo, pode chegar as autoridades governamentais, pode chegar sua esposa, seu esposo, quem for tentando te repreender, se você estiver na palavra, se você tiver convicção que você está pregando, não abaixe sua cabeça. Que hipocrisia! Eu, né, com todo respeito a ele, eu ouvi e falei, irmão, mas eu estou tranquilo, né? Não vejo nenhum deslize da minha parte aqui não. E para a glória de Deus, o ímpio chegou para mim, me elogiando, falou, irmão, não falou, ô primo, toda honra, toda glória ser dada a Jesus, eu não prego para receber glória de ninguém. O crente tentando te impedir de pregar a verdade, e o ímpio chegando e te elogiando. Que distorção, meus amados. Que evangelho nós estamos vivendo? Crente sendo pedra de tropeço para crente. Crente covarde, não tem coragem de pregar a verdade, quer te impedir de você pregar a verdade. E o ímpio chega e fala, que palavra essa sua? Que autoridade? Eu falo, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, meus amados. Temos que semear uma semente genuína. Se ela vai germinar ou não, não é culpa minha. O meu papel e o seu papel é pregar. O meu papel e o seu papel, irmãos, não é fazer barganha com a palavra. Que hipocrisia, irmãos, no meio dos crentes. Que vergonha para a igreja do Senhor Jesus. Uma pessoa se auto-intitular como pastor, chegar a falar que um ímpio é santo. Que hipocrisia, que fazeção de média. Deu a impressão que ele queria ressuscitar meu tio ali no caixão, brincadeira, velho. Então, meus irmãos, se você não tem coragem de pregar a verdade, fica caladinho. Ora, intercede, mas não vem fazer média com, entendeu? Com as pessoas. Se você não tem coragem de pregar a verdade, fica no seu canto. Pede a Deus para te dar sabedoria, ousadia, mas não seja covarde, não. Senão vai custar caro. Irmão, se tem uma coisa que eu não tenho medo de pregar a verdade, eu já falei muitas vezes, não sei se foi com a minha esposa ou onde que eu falei, eu prefiro correr o risco de ir para o inferno pregando a verdade. Mas ninguém nunca vai chegar a apontar o dedo na minha cara e falar, você é covarde, você foi omisso, você deixou de pregar a verdade, no dia do juízo Deus não vai me cobrar, viu, irmãos? No dia do juízo Deus não vai me cobrar o seu sangue não, viu? Porque falta de ousadia não vai existir não. Pode me chamar de qualquer coisa, mas menos covarde. Pode me chamar de chato, pode me chamar do que for, pode me chamar de acusador, pode me chamar do que for. Mas covarde nunca. Então, meus amados, que mundo que nós vivemos é esse?
Querer fazer média com o ouvinte. Só porque o meu tio era uma pessoa muito boa, um cara trabalhador, um cara honesto. Mas isso não é suficiente para a salvação. Oh, mas misericórdia, eu fiquei com vergonha para ele. Fui igualzinho no outro velório do meu tio aqui, que era um tio crente, mas não era tudo aquilo que o pastor estava falando. Não o pastor, não é nenhum dos pastores aqui, pastor de Campo Belo. Tentando fazer média, pregando um evangelho que você via que a pessoa não vivia. Meus irmãos, quando eu vou pregar em velório, eu praticamente quase nem menciono o nome de pessoa, só se eu sentir mesmo, só se eu conhecer bem a pessoa, falo de alguns adjetivos da pessoa, falo de algumas qualidades que não é errado. Você fala, o cara era trabalhador, era honesto, era guerreiro, a mulher, o homem, não é errado não. Mas você começar a fazer média, o cara, a morte do seu santo, eu falo, dá vontade de falar, pastor, vai converter, rapaz. O que é isso? Como que um ímpio, você vai chamar um ímpio de santo? Então, meus amados, a palavra que eu e você pregamos, ela vai germinar. Agora a terra é eu e você. Então a minha função é pregar uma semente verdadeira, viu? Eu não faço remendo da palavra. Eu não distorço a palavra. Eu não prego texto isolado. Eu não deixo de pregar a verdade. Eu prego texto e contexto. Se vai atacar alguém, eu não tenho culpa no cartório, porque a Bíblia só machuca quem é fraco, viu? A palavra de Deus só machuca quem é fraco. Então o que Jesus disse? Ele saiu e semeou. A primeira semente, ela caiu na beira do caminho. Esse texto, irmãos, ele serve tanto para o ímpio lá fora, quanto para a igreja aqui. Mas do meu ponto de vista, a palavra que é a semente, né, que caiu na beira do caminho, vamos supor para nós aqui hoje, a maioria aqui já são, creio, quase todos convertidos, ou todos convertidos, cada um num grau, né, mais elevado, outro menos elevado. Mas eu creio que essa primeira palavra talvez não vai falar, né, diretamente com um de nós aqui. Porque todos nós estamos aqui há mais de um ano, na igreja, ou conhecemos a palavra há mais de um ano. Então eu creio que essa primeira palavra, a princípio, talvez ela não vai, né, encaixar muito bem para a igreja. Talvez mais para o ímpio. Mas por incrível que pareça, às vezes a pessoa está 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas ainda deixa o diabo roubar a palavra. Deu para entender? Ela serve para o ímpio, mas ela também serve para a igreja. Então, meus amados, você prega e eu prego, às vezes no momento ali a pessoa acha bonita, a pessoa gosta, mas rapidinho o diabo vai e dá uma rasteira naquele que eu e você pregamos. Mas nós pregamos. Pregamos a verdade. Porque a palavra para germinar, a semente para germinar tem que ser uma semente boa. E a semente boa, irmão, é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. A semente para germinar não é minha palavra que eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. É claro que o meu comentário, a exegese, hermenêutica, seja o que for, tem que ter, né, a base bíblica. Mas muitas pessoas querem pregar uma coisa que não existe. Você falar que um ímpio é santo e Deus se alegra na morte de um ímpio, misericórdia, vai converter, ué. Então, meus amados, a primeira semente ali, ela caiu na beira do caminho. O caminho aqui pode ser meu coração. Muitas vezes a palavra, Deus começa a falar, Deus começa a trabalhar na minha família, na sua família, ou no nosso vizinho, no nosso amigo, ou o patrão, o funcionário, mas o diabo já começa a usar as suas artimanhas. Ele já começa a apontar defeito na igreja, ele já começa a acusar pastor de ladrão, ele já começa a apontar, o meu vizinho lá é crente, mas faz isso, faz aquilo. O diabo usa todas as artimanhas. Então, por isso que é importante eu e você pregarmos e testemunharmos. Mas a segunda palavra, o que a Bíblia fala? A segunda palavra, a segunda semente, está no versículo 5. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raiz. Agora vamos trazer mais para a igreja este versículo. Quantas pessoas que estão aqui? Será que daqui uma semana? Será que daqui um mês? Será que daqui um ano? Vão estar sentados nesses bancos ou qualquer outra igreja evangélica? Não precisa ser aqui. Importa ser a igreja do Senhor Jesus. Será que estarão?
Irmãos, já vai para 9 anos que eu congrego aqui na Assembleia de Deus. Já passaram tantas pessoas em cima desse púlpito, que hoje estão lá no mundo. Pessoas cantando, pessoas pregando, e hoje não estão na igreja, estão lá no mundo. São pessoas mais ou menos que encaixam neste versículo. A pessoa aparentemente converteu, aparentemente, se tornou crente, às vezes passou pelas águas, às vezes até já teve ministério, já teve cargo, mas a hora que o negócio esquentou, olha bem, mas quando o sol apareceu, que a hora que o negócio esquentou, queimou as plantas. E elas secaram, porque não tinha raiz. Sabe por que muitos crentes, infelizmente, saem da igreja? Não é culpa do pastor, não é culpa da irmã, não é culpa do irmão, não é culpa às vezes de muito escândalo, é porque não tem raiz, irmãos. É aí que está o perigo. Talvez os irmãos que frequentam aqui os cultos de quarta e sexta tenham notado a ausência minha, da minha esposa e nosso filho, porque a gente ainda está, colhendo café lá em Bom Sucesso, e trabalhando com o pessoal lá, alguns crentes, outros afastados, outros desviados, outros ímpios, outros críticos, macumbeiro, tem todo tipo de pessoa lá. E a gente está vendo isso aqui, muitos crentes, pregadores, pessoas saindo da igreja, desviando, pastores, presbítero, mexia com droga, foi para a igreja, rapidinho já deu título para ele de presbítero, de pastor, pregador, voltou de novo para as drogas, bebida. Segundo, até relacionamento, extraconjugal, se é verdade ou não, não é minha, a mentira nem a verdade. Deu para entender, irmão? São pessoas que não têm raiz. São pessoas que acham bonita a palavra, são pessoas que na hora se emocionam. Deus não está preocupado com o meu emocional, nem o seu emocional não, viu? Deus quer um coração sincero, Deus quer crente com raiz. Porque a hora que vier as lutas, a hora que vier o sol, a hora que vier as provas, nós estamos enraizados. Irmãos, para a glória de Deus, eu sempre fiz isso aqui, vai para 22 anos que o Senhor Jesus me aceitou. Mas eu tenho que vigiar. Não adianta você ter 30, 40, 50 anos de igreja se você não tem raiz. Tem pessoas que têm 30, 40, 50, 60 anos de igreja, mas não tem raiz. Está a ponto de cair. Infelizmente. Porque não vigia. Qualquer coisinha derruba. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raiz. Crente tem que ter raiz. Você quer saber se o crente tem raiz ou não? Vê se ele cai por qualquer coisa. Vê se qualquer coisinha o tira da igreja, vê se qualquer coisinha o tira da presença do Senhor, vê se qualquer coisinha, ele está aí de cabisbaixo, porque crente raizado. E o próximo versículo, o que a Bíblia nos fala? Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Então, meus amados, eu e você também vamos enfrentar espinhos. Tem pessoas que acham que a igreja é só rosa, Só coisas, Só coisas leves, bonitas. Não, vamos enfrentar espinhos. Se nós levarmos para o lado literal, a gente trabalha na lavoura, a gente sabe, quando você deixa uma praga sufocar ali, seja um pezinho de café, ou qualquer outra planta que você aplantou ali, a tendência é o quê? Abafar, matar, sufocar, porque é uma concorrência. Primeiro, que é uma concorrência com o solo, raiz. E se faltar luminosidade também, a planta vai sentir. Se vai abafar, não vai ter luz, vai ter só sombra. Então tem muitos crentes assim, que qualquer coisinha, ele está saindo da igreja. Qualquer coisinha, ele está saindo da presença do Senhor, está escandalizando, está dando mau testemunho, e fica naquele zigue-zague, vai e volta, não entra, não deixa os outros entrar. Eu orientando uma irmã, que está trabalhando lá com a gente na lavoura, ela está passando umas dificuldades. Eu falei com ela, irmã, muitas vezes as pessoas querem que o seu esposo se converta, os seus filhos, sua mãe, seu pai, seu vizinho, e fica questionando a Deus, mas por que ele não converte? Eu falei, às vezes o problema somos nós. Nós temos que vigiar. Tem pessoas que às vezes passam 1 hora, 2 horas, 5 horas o dia inteiro orando, no monte ou em casa, mas só que tem um porém, não vigia. As minhas orações, as suas orações podem quebrar barreira, pode ajudar pessoas a serem libertas, pode ajudar pessoas a vir para Cristo, pode sim.
Mas eu ainda continuo apostando nos nossos testemunhos. Que a pessoa natural, a pessoa que não tem ainda Jesus, não tem o discernimento, não tem o Espírito Santo, ele não vai entender as coisas espirituais. Ele vai olhar com a visão, a ótica humana, a visão física. Ele vai olhar para mim e vai ver o que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo. O Daniel está produzindo com fruto? Quais os frutos que o Daniel está produzindo? Se nós pegarmos, lá em Gálatas, o que a Bíblia vai falar? Pastor, eu não estou citando alguns frutos aqui que eu e você devemos, produzir. Quais são os frutos do Espírito Santo? Então a Bíblia vai frisar o que eu e você devemos produzir. Aí as pessoas vão olhar para mim e para você e ver, não, de fato, aquela pessoa é um ser humano, sujeito a falha, a fraquezas, mas é um crente sincero. É um crente, que congrega, tem compromisso. É um crente que tem testemunho. É um crente que fala de Jesus. É um crente, que na alegria ou na dor, ele está firme. Então, meus amados, quais os frutos que eu e você devemos produzir? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então o crente, irmãos, tem que procurar ser um crente temperado. O crente tem que ser temperado. Tem que ter um equilíbrio. Muitas vezes o crente é explosivo. Muitas vezes tem muitos crentes que qualquer coisinha... Essa irmã mesmo que a gente está aconselhando, ela está tendo essa dificuldade. Ela fala, Daniel, eu estou desse jeitinho. Ainda brinquei com ela, falando, então você está igual a Dona Florinda com o seu Madruga. A Dona Florinda, qualquer coisa, está dando uns pescoção, não quer saber se a pessoa está errada ou se está certa. Irmãos, tem alguma Dona Florinda aqui no nosso meio? Se tiver, precisa de converter, viu? Eu falo com o pessoal da minha família assim, antes de você dar qualquer pescoção, o certo é você não dar. Mas antes de você dar qualquer pescoção, ouve primeiro a pessoa, dá direito de defesa para a pessoa, deixa a pessoa te explicar o que está acontecendo. Não vai, dando pescoção, não vai atacando, ouve primeiro, depois você tira a sua conclusão. Então eu falei com ela, falou, você está parecendo com algumas pessoas da minha família. Tem pessoa que é desse jeitinho. E o fruto do Espírito, onde está? Equilíbrio, domínio. E muitas pessoas se dizem crente, mas estão produzindo o quê? Só fruto da carne. Só fruto de pecado. E quais são eles, os capitais aqui, os mencionados no versículo 19? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza e ações indecentes. Tudo isso entra no lado moral. Crente tem que ter moralidade. Crente tem que vigiar, meus amados. Crente tem que saber o ambiente que ele entra. Crente tem que saber o jeito que ele anda na rua, o jeito que ele veste. Eu sempre digo, o crente que vai ser julgado não é esse crente que está sentado aqui no banco não, viu? Se algum irmão está pensando, está muito equivocado, enganado. O crente que vai ser julgado no dia do juízo é aquele crente do portão para fora. Viu? Se Deus nos julgar aqui, aparentemente, todos nós iremos para o céu, mas e do portão para fora? Quais são os frutos que eu e você produzimos? Vivemos uma vida de imoralidade ou vivemos uma vida de decência, de ordem, de caráter? Como que é a minha vida lá fora? As pessoas me veem como? Me veem uma pessoa que respeita, me veem uma pessoa que dá respeito, me veem uma pessoa de qualquer maneira. Então o crente que vai ser julgado é aquele crente que eu e você somos, na nossa casa, no serviço, na escola, na rua. É esse crente que vai ser julgado. Então não adianta nós colocarmos uma máscara aqui e falar que está tudo ok. Não está, não. E aí o versículo 20 fala, adorações o 20, adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, a ciumeira, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, outras coisas parecidas com essas, repito, que já disse antes. Os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, quer dizer que sou eu que estou te julgando? Eu não sou juiz. Quem te julga é a palavra, quem me julga é a palavra. Então, meus amados, quais os frutos que eu estou produzindo? De fato, eu estou produzindo um fruto de arrependimento? Ou estou produzindo o mesmo que o ímpio lá fora produz? Nós devemos rever os nossos conceitos, senão nós vamos nos enganar a vida toda e vamos para o inferno. Eu ainda falei lá para essa irmã também, falei, irmão, o crente que vai ser julgado é o crente que
do portão para fora. O crente que vai ser julgado é aquele crente que tem um comportamento na sua casa, no seu serviço, na sua escola, seja onde que for que você tiver, esse tipo de crente que vai ser julgado. Aqui dentro da igreja é muito fácil. Então, meus amados, para que eu e você preguemos a palavra e para que as pessoas se arrependam, eles vão olhar para nós. Senão vai nos chamar de hipócrita. Nossa, mas lá na igreja é uma santinha. Daniel lá na igreja é um santinho. Mas do portão para fora, misericórdia, Daniel. E aí, irmãos? Como que eu e você temos comportado? Então, encerrando aqui, a última semente que a Bíblia fala, aquele que produz, nós devemos, nos encaixar aqui, esse tipo de crente que vai subir. Crente tem que ser produtivo. Crente que não produz, está precisando de uma manutenção, viu, irmãos? Crente não pode ser apenas esquentador de banco, não. Crente tem que ser produtivo. Crente tem que ter prazer na obra. Crente tem que ter prazer em fazer a obra. Eu falo para os irmãos, eu e minha esposa ontem, sabe que nós chegamos lá na roça? 00:30, para a glória de Deus. Saímos de Bom Sucesso, fomos em Oliveira e tinha um culto lá, festividade da Assembleia de Deus, que a gente congrega lá em Bom Sucesso. Chegamos 00:30, 5:30, minha esposa já estava acordada, dando mamar para o garoto, lavando roupa, eu meio cansado, sonolento, querendo dormir mais, mas o garotinho arranhetando. Nós temos que pagar um preço, irmãos. Eu e você temos que ser crentes por onde quer que nós passarmos e andarmos. Crente tem que ser produtivo. Então, o último versículo aqui que Jesus vai falar, e tem aquele, que ele lançou a semente, caiu em terra boa e ela produziu. Uma 100, outra 60, outro 30. Quando nós temos produzido? Qual tem sido, o percentual de produção, meu e seu? O Senhor tem investido em nós. Se nós abrirmos lá em Isaías 5, vai ver que Deus investiu na sua plantação. Mas chegou o momento que ele derrubou a cerca. Falou assim, vamos deixar agora as ovelhas, os cabritos, as éguas, os cavalos, as vacas, agora comer tudo. Já que não vai produzir, então vai chegar o momento, meus amados, que Deus vai lavar as mãos. As pessoas têm pregado só um Deus de amor, mas não têm pregado um Deus de justiça. Então, nosso Deus é um Deus de justiça. Então, que eu e você não venhamos nos acovardar diante de pressões. Que eu e você não venhamos nos curvar diante de pressões, nem de ímpio, nem da igreja, nem de pastor, nem de qualquer outro tipo de líder, porque eu e você vamos prestar conta para Deus, e a prestação de conta é individual. Se eu fosse ceder às pressões, eu estaria sendo um crente covarde aí por mais de 20 anos. Mas para a glória de Deus não sou covarde. Eu prego, chego lá em casa, eu medito nas minhas pregações, deito, ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz e acordo em paz. E peço para Deus, já dei liberdade para os irmãos, a liderança, qualquer irmão do banco, me corrigir se eu estiver cometendo alguma heresia. Já dei essa liberdade, me corrige, me chama num canto, irmão, você cometeu uma heresia, você se equivocou. Mas o contrário, né, irmãos? O contrário, a palavra vai ser pregada para a glória de Deus. Então, que eu e você possamos produzir, irmãos. Que eu e você não venhamos deixar o diabo roubar aquilo que Deus tem falado conosco. A palavra, ela corta para os dois lados. Eu sempre falo, a palavra, primeiramente, ela corta para o pregador. As pessoas veem que a minha mensagem é uma mensagem mais de confronto, mas é confronta primeiramente a mim. Então, eu não tenho medo de pregar, porque primeiramente confronta a mim. Ela corta dentro de mim primeiro. E eu quero passar para a igreja isso. O verdadeiro evangelho é esse, é um evangelho transparente, é um evangelho sem barganha. Amém? Os irmãos concordaram? Se os irmãos estão falando amém, porque estão concordando. Então, que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.